Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos a esse último encontro nosso do curso Teologia Apocalipse Pé no Chão. Eu estou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui, me embananei. É que eu juntei Apocalipse Pé no Chão com Teologia Pé no Chão. É tudo pé no chão. Coloquei uma música escatológica aqui, uma música apocalíptica, para a gente comemorar esse nosso último encontro. Foram 46 aulas, incluindo essa de hoje, e muita coisa ficou para trás, né? Eu me propus a fazer uma abordagem diferente. Aprendi, tive que pesquisar muito, aprendi eu mesmo com o caminho que eu segui, que eu me propus a seguir, e ofereço então aí aos irmãos e irmãs o resultado dessa pesquisa. A Irene está aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? Essa música é do Ademar de Campos e Nelson Bomilcar, A Vitória. Fala da vitória, a vitória final de Jesus Cristo no escatom da história. A gente vai reinar com Cristo na terra pelo menos. Esse é o fim que Jesus Cristo prometeu. O bem dominará, o humano, o manso, o humilde. Esse será o domínio. Toda violência cairá, toda tragédia cessará e, enfim, nós poderemos viver em paz. Bom, esse é o nosso último encontro, então, é a aula número 46. Normalmente, na última aula de um curso tão longo, eu deveria fazer considerações finais ou algum resumo, tirar algumas dúvidas especiais, mas eu vou fazer tudo diferente. Eu vou abrir assuntos novos e deixá-los aí em pauta. Pelo menos, né, uma justificativa para mim, pelo menos eu estou trazendo a vocês até no último instante o que há de mais avançado em pesquisa sobre escatologia e sobre o livro de Apocalipse. Nós reservamos 5 aulas para tratar do Reino de Deus, o nosso último tema, Reino de Deus. 5 aulas, e nessas últimas 3 aulas nós estamos no capítulo 21 e 22. Falamos sobre a nova criação, novos céus e nova terra. Na aula passada falamos sobre a Nova Jerusalém. E hoje, então, eu poderia pegar a última parte desse relato da Nova Jerusalém e entrar, então, no capítulo 22, que é a que a gente poderia dar o título de O Novo Paraíso. Por que o Novo Paraíso? Porque a Bíblia começa com um paraíso que está na nossa memória antropológica, na nossa memória como ser, né? E, muito curiosamente, a Bíblia vai terminar, então, o livro de Apocalipse vai terminar com uma cidade-jardim, né? E vai, então, levar o ser humano de volta à reconciliação plena com Deus. Deus estará aí, reconciliação plena da gente com a gente mesmo, nosso novo nome, nossa autoidentidade, nossa reconciliação com as pessoas, né? Não haverá violência mais, né? Nós poderemos viver em paz uns com os outros. E, finalmente, também uma reconciliação com a natureza, porque aqui fala de uma cidade que tem rios e árvores. E as árvores não são cortadas para dar espaço a novos condomínios, as árvores são usadas para curar os povos, né? Então isso fala de, assim, são assuntos que abrem muitas possibilidades de
reflexão. O assunto novo que eu quero, dentre tudo isso que nós vamos falar, né? Mas o assunto novo que eu quero introduzir aqui, se você já está com a sua Bíblia na mão, é um assunto insistente que João coloca aqui nesses últimos versículos e que a maioria dos estudiosos do Apocalipse, das escolas tradicionais de interpretação do Apocalipse, simplesmente ignora ou então dá uma interpretação não satisfatória. Eles não fazem o dever de casa como é necessário, não fazem as perguntas necessárias e então acabam dando uma resposta que não faz justiça ao texto. Com isso, eu não quero dizer que a resposta que eu vou apresentar aqui, que os argumentos que eu vou apresentar aqui, sejam exaustivos ou plenamente satisfatórios. Mas, como eu fiz naquele curso sobre o inferno, né, eu quero pelo menos mostrar alternativas a esta interpretação predominante e abrir possibilidades de reflexão, né? Para mim tem feito muito bem pensar dessa forma e estudar estas possibilidades. Eu espero então que mesmo que eu não dê as respostas todas, porque meu objetivo nesse curso não é dar respostas, é fazer perguntas novas, né? Novos caminhos de reflexão, porque é com reflexão que nós aprendemos e caminhamos, né? Então, pelo menos eu posso apresentar novas reflexões. Se você olhar, então, aqui no capítulo 21 de Apocalipse, deixa eu fazer uma breve recapitulação, senão eu vou soltando informações assim e você se perde, né? Então, vamos pelo menos ser bem pé no chão. Capítulo 21, nós dividimos assim. Do versículo 1 ao 8, nós falamos sobre a nova criação, novos céus e nova terra. Do capítulo 9 até o versículo 27, ou seja, todo o final desse capítulo, nós chamamos de Nova Jerusalém. Porém, esta seção da Nova Jerusalém está dividida em duas partes. A primeira parte vai do versículo 9 até o 21. Está anotando ou não? Não. Ah, tá. Então tá bom. Porque senão Não estou conseguindo responder. Não, tudo bem. É que senão eu tenho que citar mais devagar, né? Do versículo 9 ao 21, que foi o assunto da aula passada, quando nós falamos sobre a cidade, o que a cidade significa. Hoje, então, eu vou pegar com vocês do versículo 22, então Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 até o capítulo 22, tá? Então, capítulo 21, versículo 22, até o capítulo 22, que é a segunda parte da seção da Nova Jerusalém, com a perícope do capítulo 22, que trata do paraíso. Então, vamos lá. No versículo 22, eu já tinha falado aqui alguma coisa sobre isso. João não vê santuário, então a cidade da Nova Jerusalém já deixa João chocado, porque quando se vê Jerusalém, os olhos vão imediatamente para o templo, a cúpula do templo, a belíssima cúpula do templo, né? E chama muito a atenção que essa Nova Jerusalém, na visão dele, uma cidade, né? Não tem templo. E aí ele explica por quê. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então nós falamos na aula passada que o centro desta Nova Jerusalém, que representa um novo sistema, é um Deus comunhão, um Deus comunitário. É o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, a matriz da Nova Jerusalém não é uma prostituta que seduz, engana e mata e se embriaga de sangue. Pelo contrário, é um cordeiro que foi morto. E com sua morte, garante este desfecho para a história da humanidade. Então, não é o que pratica violência, mas é aquele que sofreu violência
e por ter sofrido violência, recebe a justiça de Deus. O versículo 23 fala que essa cidade não precisa de sol nem de lua. Isso aqui, claramente, não precisa ser entendido literalmente, né? Mas no seu significado simbólico, a luz do sol e a lua, como sendo os grandes governantes da vida da terra, idolatrados por todas as culturas antigas, agora então, com seu resplendor, cedem lugar àquilo que brilha mais do que eles. Então a gente não precisa, evidentemente, aqui pensar num cosmos sem astros ou sem satélites, né? Porque temos que lembrar que isso aqui é uma visão, mas é para chamar a atenção para a presença da glória de Deus com a humanidade agora, sem qualquer mediação, sem qualquer intermediário. Ou seja, a glória de Deus, de quem nós estávamos rompidos e expulsos, decaídos dela, agora convivemos com ela e desfrutamos dela sem intermediários. Portanto, a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Lembra que Jesus, quando esteve entre nós, ele falou: eu sou a luz do mundo. Então agora essa luz não é representada pelas luzinhas que nós somos, né? que temos que ser neste mundo, mas pela própria lâmpada do Cordeiro. E aí, então, agora, João vai descrevendo um pouco da dinâmica dessa cidade e vai entrar, então, agora um personagem, entre aspas, um personagem novo. E eu quero me dedicar a este personagem novo nessa nossa aula de hoje. Presta atenção. Capítulo 21, versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Esta menção a nações e reis é absolutamente surpreendente nesse estágio do livro de Apocalipse. Porque até então nós já tivemos muitas menções aos povos, às nações, às línguas, às tribos, antes do juízo, antes das guerras escatológicas, antes da vitória do Cordeiro sobre os reis da terra. Então a gente não esperaria que agora, nesta nova realidade, haja nações e reis da terra. Então a gente poderia dizer assim, ele fez aí uma referência e tal, mas né, não precisamos, é uma referência que deve receber uma atenção proporcional. Versículo 25 fala que as portas, volta ao assunto das portas da cidade, e fala essas portas nunca jamais se fecharão. Então nós já estudamos na aula passada que essa cidade tem 12 portas, já estudamos que essas portas são grandes pérolas, né? E agora fala que essas portas não se fecham, e eu até falei na aula passada que são meramente então o quê? Decorativas, né? Porque são portas que não se fecham. Imagina você colocar uma porta belíssima, importada, cheia de molduras e etc. na sua casa, mas ela fica sempre aberta, né? Está aberta para quem quiser entrar e sair, né? Se você pensar na realidade de uma cidade antiga que tinha muros e portas por segurança, você entende o caráter desta nova Jerusalém. Essa Jerusalém, do capítulo 21, não tem por que ter muros altos e não tem por que ter portas com guardas. Então, essa menção à porta fala um pouco sobre a natureza e a dinâmica dessa nova cidade. Suas portas jamais se fecharão, ok? Isso, claramente, não precisamos pensar em portas literais, mas é o sentido da paz, o sentido da vida boa, do bon vivir, né, que está em questão aqui. De novo, volta a mencionar aquele personagem. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Opa!
Então, João não está fazendo apenas uma referência a nações e a reis acidentalmente, ele está insistindo no tema. Eles lhe trarão a glória e a honra das nações. Lhe trarão quem? Os reis da terra. No versículo 27, ele fala de novo o que não entra nessa cidade, né? Repetindo lá o versículo 8 do capítulo 21, ficam de fora coisas contaminadas, o que pratica abominação e mentira, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro é que tem o passaporte, né? O passaporte sanitário, vacinal, que pode entrar na cidade. Aí ele fala um pouco, entrando já no capítulo 22, ele fala um pouco sobre o novo paraíso, né? Aqui é importante só você entender que ele tem em mente o Gênesis capítulo 2, né? Capítulos 2 especialmente, e 3 também, né? Que é o paraíso. Ele me mostrou o rio da água da vida. Lá no Éden fala que tinha rios, não fala que eram rios de água da vida, mas eram rios, né? Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono de Deus e do Cordeiro não é um lugar horrendo, não é um lugar de trovões agora, não é um lugar ameaçador para ninguém. Pelo contrário, o trono de Deus é fonte de água da vida, é fonte de vida, diretamente. No versículo 2 fala assim, no meio da sua praça, de uma a outra à margem do rio, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Eu não sei muito bem o que João viu aqui, porque ele fala de uma árvore que está de um lado e do outro do rio. Então eu não sei se o rio passa por baixo da árvore e tal, eu não sei exatamente o que ele pensou. Ele fala que essa árvore produz 12 tipos de frutos, dando o seu fruto de mês a mês. Então nós estamos numa etapa do livro de Apocalipse, em que parece que a gente já não esperaria mais pensar em agricultura, em ecologia, e muito menos pensar em calendário, porque ele fala de mês a mês. Bom, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. De novo, o tema insistente de João. E aí ele fala, no versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. É como se ele estivesse dobrando a Bíblia assim, né, capa contra capa, né? E tocando o Gênesis, capítulo 2 e 3. Porque no capítulo 2 e 3, principalmente no capítulo 3, o próprio Deus descreve as maldições. Não é que Deus amaldiçoa a terra, mas ele descreve as maldições consequentes das ações humanas. E agora ele fala nesta nova cidade, que não é uma cidade, é um sistema, não haverá nenhuma maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro de novo, o Deus comunitário, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, aquela face que os nossos pais primordiais viam na virada do dia, aquela face da qual os nossos pais primordiais, primevos, esconderam, de cuja face nossos pais se esconderam em Gênesis 3. Agora eles finalmente veem a face de Deus e nas suas frontes está o nome do seu Deus. Portanto, encontrar-se com Deus será algo natural, como ver a nós mesmos, né? Nós veremos a identidade dele inscrita em nós mesmos. E termina então essa perícope dizendo, não haverá noite, nem precisam eles de luz, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então vocês percebem o quê? Que nessa perícope de hoje, que começa no versículo 22, capítulo 21, versículo 22,
ele para de descrever as medidas da cidade, que ele gastou muito tempo descrevendo, e ele nos permite ver, já que as portas estão abertas, né? Ele nos permite ver um pouco da dinâmica desta nova realidade, dessa realidade kainos. Lembra do novo, tudo novo, novos céus, nova terra, nova cidade. Eu tenho falado para vocês nessas aulas que esta novitude é uma novitude qualitativa, em que Deus, com sua presença, concederá esta novitude, que Deus afastará tudo aquilo que corrompe, que deteriora, que mata, que fere, que ofende, né? Ele fala: não haverá lágrimas, não haverá tristeza, não haverá violência, não haverá mentira, não haverá assassinato, não haverá nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de mal. A nova cidade não é uma cidade, ela está em contraposição à Babilônia. Então, assim como Babilônia é um sistema social, um modo de se organizar no mundo que é baseado justamente na violência e no assassinato e na mentira, Jerusalém, então, representa um novo sistema, representa a reconciliação entre céus e terra. Eu pretendo dar um curso, e aqui já vai um spoiler, né, que eu ia falar no início. Que você vai dar curso, e daí aproveitando, o Celso falou que precisa de um de recuperação, porque não tem mais porta de pérola, não tem mais rios de... o Celso não tem mais ouro, não tem o Celso um estava monte no de pérola gancho, preciosa, coitado. Precisa se recuperar, todos nós. Precisa, ele não. Exatamente. Esta Jerusalém, então, não é uma cidade da terra. Essa Jerusalém, contrapondo-se à Babilônia, é um sistema. E por que ela é chamada de cidade? Porque ela encarna todas as aspirações do povo que não se adequa ao sistema de Babilônia, as vítimas de Babilônia. Então, Babilônia cairá e em seu lugar será instituída um novo modo de ser que representa a reconciliação entre céus e terra. O que eu ia falar do spoiler do novo curso é que eu quero falar sobre, assim como eu dei um cursinho, né? Celso, depois você corre atrás aí, um cursinho sobre inferno, 4 aulas sobre inferno. Eu pretendo, assim que passar o ano novo, dar um cursinho sobre o céu. Eu acho que fica bom, né? Depois de ter falado sobre o inferno, falar um pouco sobre o céu. Você não vai arrancar o céu de nós também não, né? Aguardem. Aguardem, durmam em paz, fiquem tranquilos, vocês vão ficar muito satisfeitos com a pesquisa que eu vou trazer. Arrancar tudo. Eu tenho o dom chamado de Jeremias, né? Arrancar e destruir. Né? Só que eu boto coisa no lugar, eu não deixo ninguém nos escombros, né? E coloca substitui por coisas melhores. Por coisas melhores, né? eu espero. Eu espero. Se bem que sempre tem para onde voltar, né? O Tim LaHaye continua aí fazendo sucesso, né? Então, e eu tô aqui com os meus 400 membros no canal, né? Não é 400 mil não, né, gente? É 400 400, né? Bom, o que eu estava falando então? A Nova Jerusalém representa a reconciliação. Então, risca da sua mente o cubo mágico. Né? A Nova Jerusalém é uma inspiração do modo de ser, do modo de viver. Bom, e aí então ele fala aqui da iluminação, ele fala do rio, fala das águas. Para mim aqui o importante é você entender que essas figuras representam realidades. Então, quando se fala da iluminação, está falando da nossa reconciliação com Deus, do nosso pleno acesso a Deus mesmo, que ninguém mais precisará ter medo do rosto de Deus, aquele rosto do qual nós colhemos a nossa própria identidade, o meu verdadeiro ser, do qual eu próprio estou rompido. E por causa disso tenho todos esses problemas psicológicos, toda essa confusão, toda essa escuridão nos meus olhos que me impedem de ser eu mesmo. Né?
Então, é disso que está falando aqui. Quando ele fala do rio, da água da vida e da árvore da vida para a cura dos povos, ele está falando de algo que eu tratei naquele curso sobre inferno, quando eu bati na tecla que nós criaturas, nenhuma criatura é eterna per si, ou de si mesma. Então, essa presença da água do rio e a presença da árvore da vida, como estavam no paraíso, não são, obviamente, árvores e água, mas são o nosso acesso imediato à vida. Então isso mostra que nós, seres humanos, somos sempre dependentes de uma fonte de vida. O que esse texto está dizendo é que nosso acesso à vida estará permanentemente assegurado. Por isso ele pode dizer, nesta nova realidade não há mais morte. Aqui é necessário lembrar a entrada da morte na história humana como sendo resultado de uma ruptura com Deus. Lembra que Deus coloca um anjo violento no caminho da árvore da vida para que o ser humano não tenha acesso à árvore da vida. E aqui, novamente, pelo sangue do Cordeiro, os portões são abertos, 12 portas, né? Lá no Éden fecha uma, aqui tem 12 que se abrem, né? Para garantir nosso acesso pleno à vida. Tudo isso é absolutamente figurado, né? É claro que as figuras aqui são precárias, que a realidade é infinitamente superior ao que João consegue descrever, mas o importante aqui, se eu puder interpretar este texto de modo simples, porém muito profundo, é a reconciliação última e plena, quando não haverá mais nada que nos impeça de ver a Deus, de ter comunhão com Deus, de ver a Deus não como figura de linguagem, mas de ver mesmo o rosto de Deus, no qual nós nos reconheceremos. E o acesso à vida de Cristo, que flui agora como um Amazonas, né? Como um rio inesgotável para a saúde, para a cura, para a plena vida, né? Para a plena redenção, para que a vitalidade de Cristo, a vida que Ele comprou para nós, seja então agora finalmente de pleno acesso para todos. Feita essa abordagem, eu quero agora convidá-los então a uma nova fronteira do Apocalipse, que diz respeito a estas personagens, nações, reis e povos, ok? Tudo bem até aí? Posso continuar? Algum comentário? Alguma... Não, mas as perguntas daqui a gente faz depois, tipo... Pode fazer. Engraçado que não fala que Deus vai reinar sobre nós, e diz assim no 5, né? Reinarão pelos séculos dos séculos. Para todo sempre, na minha... Essa ideia já apareceu no capítulo 20, né? Reinarão com Cristo e tal, e reinarão com Cristo. Aqui é muito importante, e agora eu vou dar o segundo spoiler, né? Que é o curso de 2022. Curso mesmo, com mais 50 e tantas aulas. Não, brincadeira. É até bater em dezembro de novo, né? Não sei. A escola é minha, não sei. Você vai dar um curso eu só sei o tema. De novo. Eu vou dar um curso pesado, que é sobre poder. Né? Cristo e poder, Cristo e a política. Eu acho que vai ser um ano muito oportuno para a gente pensar sobre isso. E aqui eu aproveito então o spoiler, é o seguinte, não diz reinarão sobre, mas reinarão com. Né? É uma anarquia total, né? Porque Jesus Cristo abriu mão do trono de Deus para nos salvar. Está lá em Filipenses 2, né? Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e tal.
morre por nós, nos redime e volta para o trono do seu Pai, né? Eu me assentei no trono do meu Deus, no reino, no trono do meu Pai. E daí ele fala que nós sentaremos no trono junto com ele. Então, cara, eu fico meio chocado com isso, sabe? Que esse trono, que na verdade é inspirado no trono dos homens, né? Foram os homens que inventaram o trono, e então nós projetamos o trono para Deus, né? Porque eu imagino que vocês não devem acreditar mais que existe um velho senhor sentado numa cadeira dourada no universo, né? Então a ideia de poder... Nem templo, nem igreja, nem a ideia de poder... pois é. A ideia de poder, não tem banda, não tem orquestra, não tem música no céu. O que eu estava falando? Essa ideia de trono que nós que inventamos, né? E nós projetamos em Deus, agora ele desfaz disso completamente, porque ele fala, olha, Cristo feito homem sentou-se no trono de Deus. E como ele carrega com ele a nossa natureza, ele fala, todos vocês vão se assentar comigo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, um lugar em que todo mundo está sentado no trono não tem trono. Simples assim. Não tem trono. Não, um monte de troninho. Mas o que nós vamos ficar todo mundo sentado no trono? Se todo mundo está sentado na mesma cadeira. Mas sim, pelo jeito vai ter as nações. E se nem Deus coloca a cadeira dele acima da nossa? Ixi, é mesmo. É um Deus que se entrega completamente. Né? Finalmente nós entenderemos, quem sabe, o Deus de Jesus. Bom, mas esse é só um spoiler, né? Se Deus nos abençoar, é o curso que eu quero dar no ano que vem, que é resultado da minha pesquisa de doutorado. Mas não é um curso complicado, é um curso maravilhoso. A Irene foi minha revisora, ela gostou. Gostei muito. Eu passei pela banca dela primeiro, né? Antes de enfrentar a banca compartilhei muitas coisas, doutoral. Né? Muita coisa legal. Bom, vamos lá então para o problema dos povos. Olha só, meus irmãos, na interpretação... Bom, você ia fazer perguntas, alguma coisa? Não, você fez esse comentário. Enquanto foi essa aqui, né? Então, beleza. Aí outra coisa que eu percebi, que esse lance que não vai ter templo, isso, né? Que é bem interessante. Falamos também. Um pouco disso na aula passada, né? Essa presença imediata. Porque o templo nada mais é do que uma mediação. O templo é a presença mediada de Deus, ou seja, o templo dos judeus, obviamente, porque nós cristãos não temos templo, nós temos lugar de reunião. Porque a gente dá uma ênfase muito grande à igreja aqui, né? Aí já é erro sobre erro. Né? Aí já é erro sobre erro. O que nós temos, rigorosamente falando, não é templo, nós temos lugares de reunião. É isso que nós temos. Sim. Né? É que não dá tempo, tem muita coisinha, por exemplo, não haverá maldição. Daí isso eu vou falar agora. Você vai falar. Isso eu vou falar. Okay. Tá. Então é o seguinte, vamos lá então. Na apresentação tradicional, na leitura tradicional, normalmente nem sequer se fala sobre quem são essas nações, quem são esses reis, quem são esses povos. Então eu consultei diversos comentários, eles simplesmente ignoram. Um comentário que evita problemas, eu já boto de lado, porque para mim o erudito ele tem que encarar o bicho, ele tem que falar, não, eu vou pegar esse treco aqui, eu posso dar até uma resposta capenga, mas eu não vou deixar barato, né? Alguns grandes eruditos que eu consultei ao longo de todo esse curso dão uma resposta fácil. Ora, qual é a resposta fácil? A resposta fácil é a seguinte: se todos os povos e nações e reis da terra serviram o anticristo, adoraram a besta, foram seduzidos pelo diabo, obviamente todos eles aqui já foram destruídos. Restou quem? Restou a igreja, os crentes, mais ninguém. Todo mundo foi pro beleléu. Então, qual é a resposta fácil? Ora, você está falando aqui de nações e de reis, e a Irene acabou de falar aqui, reinarão pelos séculos dos séculos, então está falando dos crentes, né? E as nações são os crentes, porque é tudo que sobrou,
Daí é um sobre o outro, que tiver mais galardão, Isso, sobre exatamente. o outro. Exatamente, Não, algo mais ou vai menos ter assim. classe social. Eles descartam a maioria. Vai ter desigualdade lá também. Classe social. O troço vai para o céu, né? Vai. Bom, eles descartam completamente outra hipótese de análise aqui, outras hipóteses também sustentáveis. Então eles nem sequer consideram, eles simplesmente falam que essas nações são os crentes. Ora, por que os crentes? Porque quem não é crente foi para o inferno, né? Então essa é a resposta fácil que muitos comentários oferecem. Eu estou me servindo nesta aula, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, não quero dizer que esse é o único autor que trata do problema, mas foi assim, digamos, o que eu achei melhor e acessível, né? Se alguém tiver outro autor, já tiver ouvido falar, pode citar para mim, que é o Richard Bauckham. O nome dele é Richard Bauckham. Bauckham. Ele é um britânico, vivo ainda, graças a Deus. Usei muito ele na minha pesquisa doutoral, abrindo novas frentes de pesquisa, contestando teses que já estavam assim quase que consensuais, né? Então, um homem brilhante, tudo que eu tenho lido dele tem me agradado bastante. Talvez ele não seja mais famoso porque ele não bate continência para certas academias, né? E tem a coragem de inovar naquilo que todo mundo já considerava esgotado, já tipo liquidado, assunto liquidado. Ele reabre a questão e coloca aqui, Richard Bauckham. O nome do livro que eu vou usar aqui muito é Climax of Prophecy, o clímax da profecia, Climax of Prophecy, Studies on Book of Revelation. Estudos no livro de Apocalipse. Climax of Prophecy. Bom, eu vou usá-lo muito então, né? Nas outras aulas, se você já viu as anotações, eu uso muita bibliografia. Aqui eu vou me permitir ir com ele, porque ele teve a coragem de abrir novas linhas de pesquisa. O problema aqui que eu quero colocar com esse autor é o seguinte. O Apocalipse fala muitas vezes sobre povos, línguas, tribos, nações e reis. E ele vai conduzindo esse assunto e você vai percebendo que esses povos são chamados os habitantes da terra, né? Os habitantes da terra comercializam com a Babilônia, os habitantes da terra aceitam o número da besta, os habitantes da terra perseguem a igreja, os habitantes da terra, né? Então a gente, de certa forma, espera que a partir do capítulo 19, capítulo 20, todo esse povo teve o fim que merece. Qual é o fim que eles merecem? Os infernos, né? Aí você tem que assistir o meu curso lá, o mini curso sobre o inferno. A gente espera que todo esse povo, todos eles, desde o Polo Norte até as ilhas do Pacífico, tudo esteja deserto e acabado. E vai sobrar o quê? Vai sobrar os crentes, aquela igreja verdadeira, quer dizer, não dá nem para dizer que são os crentes, né? Aquela meia dúzia de gato pingado, né? Que foi mártir, que perdeu a cabeça, que não aceitou o número da besta. Não, a meia dúzia de gato pingado é brincadeira. A gente espera que, no final das contas, o censo do céu, né, o IBGE do céu, o livro da vida, seja muito grande e que a maioria se salve e que, infelizmente, talvez, né, alguns mantenham a sua inimizade, seu ódio contra Deus até o final. Mas para isso tem que assistir o curso sobre o que significa o inferno. Quando João agora, insistentemente, né, pelo menos 3 vezes, ele menciona povos, nações e reis, nós temos aqui que fazer a seguinte pergunta. Qual é a expectativa do Apocalipse? Qual é a expectativa do Apocalipse em relação aos povos da terra? Toda essa revelação
é apenas para dizer que todo mundo vai para o Beleléu e que no final vai sobrar apenas um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, né, que não se chama sequer nações, mas que procedem de tribos, línguas e nações, ou seja, o remanescente dos povos, né? Qual é exatamente a expectativa do Apocalipse em relação aos povos? Tem algumas dicas. Então, o que eu vou fazer agora? A partir desta leitura do Apocalipse 21, dessa referência aos povos e nações, eu vou fazer uma busca, uma releitura do Apocalipse para ver as pistas que ele nos dá para nos indicar que haverá nações e nações convertidas ao Cristo. E nós precisamos agora fazer uma leitura de certos textos do Apocalipse, buscando nas fontes literárias do Antigo Testamento para construir algumas argumentações que respondam a esta pergunta. Vou recapitular. O livro do Apocalipse menciona diversas vezes, depois você vai ver nas minhas anotações, mas diversas vezes povos, tribos, línguas e nações, e também reis, né? Menciona diversas vezes. Muitas dessas vezes estão relacionadas com a apostasia, estão relacionadas com guerra contra o cordeiro, com a sedução dos povos pela besta, fera, pelo dragão, ou eles estão blasfemando contra Deus, ou não se arrependem, né? Sofrem o juízo de Deus e não se arrependem, né? Então, a gente esperaria chegar no final do livro de Apocalipse com essa turma de rebeldes eliminada. Porém, o João me planta aqui propositalmente, dentro da Nova Jerusalém, ou ao redor da Nova Jerusalém, um bando de gente que você pensaria assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Quem são essas nações que andarão mediante a luz? Quem são esses reis que trazem a glória e a honra das nações? Quem são esses povos que bebem da água da vida e comem do fruto da árvore da vida e faz um chazinho com as folhas da árvore para serem curados? Curados do quê? Se lá não tem mais doença. Exato. Né? Muitas perguntas surgem. Então o culpado é o João, que colocou estas referências depois do capítulo 20. Porque se ele tivesse colocado antes do capítulo 20, a gente diria: não, foi tudo pro lago de fogo. Está resolvida a questão. Mas ele faz questão de colocar na nova criação, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. E ainda fala que eles desfrutam da nova terra, desfrutam do novo céu e desfrutam da nova Jerusalém. Então nós somos obrigados a cogitar uma hipótese nova. Qual hipótese nova? Haverá conversão massiva de povos a Deus, que uma vez libertos do dragão, libertos do sistema da Babilônia, libertos das bestas feras da terra, haverá conversão massiva a Deus. E Deus, então, chamará esses povos à cura, chamará esses povos à vida, chamará esses povos ao amor, ao relacionamento. Agora, para trabalhar com esta hipótese, eu preciso fazer então uma busca, eu preciso agora percorrer de volta o livro do Apocalipse para ver quais sinais João plantou no livro que o permite agora me fazer essa surpresa final. Deu para entender? Sim. Então, o João plantou uma surpresa no capítulo 21, onde não deveria. O que ele está me obrigando a fazer? Ele está me obrigando a fazer uma releitura do livro
para olhar os sinais que ele deu. Ele deu sinais ao longo do livro, certo? Certo. Então, apresentada a hipótese, né? Quem é da área acadêmica ou está fazendo TCC, percebe que eu estou fazendo aqui uma elaboração normativa, né? Apresentei uma hipótese e vou agora então mostrar alguns argumentos, alguns sinais que o João apresenta que me permite apresentar e sustentar esta hipótese. Esse é o caminho que o Richard Bauckham faz, ok? O segredo, segundo esse Bauckham, é o seguinte, é analisar algumas referências que João faz. Então, os sinais que João faz parecem pequeninos. Se eu apresentá-los para vocês aqui agora, como eu vou fazer nesses minutos, se eu apresentá-los para vocês aqui agora, vocês vão falar, não dá. Não dá, porque quando fala que eles seguirão a besta, está muito explícito. E agora você vem dizer que se arrependeram e tal. Não, mas tá muito pequeno esse negócio. Qual que é a sacada do Richard Bauckham? Nós temos que ver de onde João está tirando essas pequenas referências. Essas pequenas referências apontam para profecias do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está repleto de referências que nos indicam que os povos o adorarão. Os povos o adorarão. Qual é a resposta fácil aqui? Eu sei quais são os povos, a igreja. Não, igreja nunca é chamada de povos. Povo é povo. Sim, claro, porque eles vão mandar todo mundo para o inferno, né? Então, o Antigo Testamento, se você tem alguma noção ali dos profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, os Salmos, né? Reina o Senhor, tremam os povos, né? Todos os povos subirão, toda a terra subirá, todos virão e me adorarão, né? Então, a dica, então, a chave é essa. Pegar os pequenos sinais, as pequenas pistas que João dá no Apocalipse e verificar no Antigo Testamento de onde ele tirou. E você vai ver que de onde ele tirou este pequeno sinal no Apocalipse tem um mundo ali. É como se fosse a ponta de um iceberg, né? Em cima abaixo, né, de uma pequena nota no Apocalipse, tem um mundo de referências que os eruditos não se deram o trabalho de pesquisar. E o Richard Bauckham, como um bom acadêmico, falou, não, peraí, essa resposta não é satisfatória. Vou apresentar uma outra hipótese para esse problema e vou atrás, então, das referências. Bom, vou apresentar, então, agora alguns argumentos, ok? O primeiro argumento está no capítulo 10. O primeiro argumento está no capítulo 10. Nós estudamos esse capítulo quando nós tratamos de eclesiologia. No capítulo 10, vou fazer uma rápida rememoração. No capítulo 10, João tem uma visão de um anjo descendo do céu com um livro aberto na mão. E ele ouve uma voz dizendo, João, vai até o anjo, pega o livro e come. Vocês devem se lembrar disso, deve ser aula 29, 30, por ali. Vai e come. E aí ele come o livro, toma-o e devora-o. Eu tomei o livro e eu o comi, ele era doce na minha boca, mas no meu estômago era amargo. E então diz assim, capítulo 10, versículo 11, diz assim, então me disseram, ele não diz quem disse, provavelmente a voz do céu, o próprio Deus, ele não diz, é necessário que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o João aqui recebe um comando para profetizar aos povos. Povos, nações, línguas e reis. E este mandato não é do João pessoalmente, porque o João estava preso em Pátimos. Então, qual foi o argumento que eu apresentei nessa aula passada? Eu apresentei o argumento que esse é um mandato para a igreja.
Então é a igreja que cumpre esse mandato. Se você voltar um pouquinho, deixa eu ver aqui no capítulo, no capítulo 10, versículo 7, antes de João pegar o livrinho, o anjo diz assim para ele: agora se cumprirá o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Ou seja, havia um mistério, um desdobramento do plano de Deus que estava oculto até então, até que João recebesse, em nome da igreja, este mandato de anunciar o conteúdo do livro aos povos, ok? O capítulo 11 começa com o templo resguardado e a cidade aberta para os povos. E vai falar das duas testemunhas. E nessa aula que eu tratei do capítulo 10, eu também tratei das duas testemunhas. Vocês devem se lembrar, as duas testemunhas que profetizam, anunciam, etc, etc, são perseguidas pela besta. No capítulo 11, versículo 7, fala assim: quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os povos da terra farão festa com este martírio, né? Fala que o Cristo foi morto, o seu Senhor foi morto, no versículo 8, que seus cadáveres vão ficar expostos na cidade que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, o destino do seu Senhor é o destino das duas testemunhas, ok? Quando eles estiverem fazendo festa, no versículo 11 fala assim: depois de 3 dias e meio, esse 3 dias e meio é um período simbólico no Apocalipse, fala que esse povo ressuscita, essas duas testemunhas ressuscitam, sobem para o céu. E então ocorre um grande terremoto. O livro de Apocalipse fala desse terremoto diversas vezes, fala que alguns milhares de pessoas morrem, mas o restante dá glória ao Deus do céu. Qual é a interpretação que o Richard Bolkingham faz desse capítulo 10 e do capítulo 11? Que esse livro aberto é aquele livro que o Cordeiro recebeu fechado. Presta atenção que eu vou ter que falar bem rápido. Capítulo 5, o Cordeiro recebe um livro fechado. Ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus, portanto ele é digno de abrir o livro. Ele abre o livro. Esse livro aberto é dado para João comer no capítulo 10. E esse livro significa um mandato profético, ou seja, profetiza aos povos. Quem cumpre esse mandato são as duas testemunhas. As duas testemunhas representam a igreja de toda a época. A igreja, o povo de Deus, o povo que partilha com Cristo do propósito de Deus. Aqueles que foram chamados para ser reis e sacerdotes. Foram comprados com o sangue de Cristo para serem reis e sacerdotes. E então cumprem o seu ministério na terra. E por causa desse ministério sofrem perseguição. Mas ao sofrerem perseguição, eles compartilham com o mundo o martírio de Jesus Cristo. Então, a igreja é o ente competente para compartilhar com o mundo o caminho da vida e da paz de Jesus Cristo, ao ponto de sofrer ela própria o martírio de Jesus Cristo. Quando ela sofre o martírio de Jesus Cristo e Deus, o próprio Deus, intervém na história, como interveio no caso de Jesus Cristo, o fato de Cristo ter ressuscitado é que desencadeia o ministério da igreja. A igreja, ao partilhar dessa mesma vitória de Cristo, provocará no mundo aquilo que nenhum outro evento provocou. Eles ficarão sobremodo
admirados e darão glória ao Deus do céu. Esse dar glória ao Deus do céu tem rastro no Antigo Testamento. O comer o livro tem rastro no Antigo Testamento, as duas testemunhas têm rastro no Antigo Testamento e o dar glória ao Deus do céu também tem rastro no Antigo Testamento. Feito isso, o sétimo anjo, aquele que anuncia... aqui ainda é a trombeta. O sétimo anjo, aquele que tem a trombeta, toca a sua trombeta e então diz o seguinte: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, o que o Bolkhan observou aqui? Que esse texto fala que o ministério de Cristo é ampliado ao mundo, testificado ao mundo pela igreja que segue o caminho do seu Cristo. Segue o caminho do seu Cristo até o ponto de morrer. E assim como Deus fez justiça a Cristo levantando-o dos mortos, a intervenção de Deus em favor da igreja, em momentos da história e supremamente no final, causará na humanidade uma conversão. E então o reino do mundo se tornará do nosso Deus e do nosso Senhor. Veja, tem que ter um momento em que Cristo reine sobre o mundo. E esse mundo não é a igreja. Porque a igreja partilha do destino do seu Senhor, seja na crucificação, seja na glorificação. Então aqui nós temos uma dica de povos que, uma vez libertos da tirania, uma vez libertos da sedução, uma vez libertos do engano, passam então a honrar e a receber o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rapidamente para o capítulo 14, para eu mostrar para vocês. O capítulo 14 é um dos buracos, digamos, um dos pontos cegos aqui do nosso estudo. Eu praticamente não mencionei o capítulo 14 em lugar nenhum, quando no capítulo 14, versículo 6, fala assim: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse anjo claramente também tipifica a igreja, porque anjos não pregam o evangelho voando pelo céu, né? Obviamente. Este evangelho eterno é o mandato que João recebeu. É a mensagem de Deus para o mundo. E este evangelho será pregado a todo que se assenta na terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temam a Deus e deem-lhe glória. Esse temer a Deus e dar-lhe glória é muito usado no Antigo Testamento. Se você observar, temer a Deus e dar-lhe glória é uma frase usada para a conversão dos povos. Atrás desse texto está o Salmo 96. Então, aqui você teria que fazer uma grande pesquisa, né? Mas eu vou citar apenas o Salmo 96 para dar um exemplo de como João está fazendo uma releitura do material do Antigo Testamento. O material do Antigo Testamento é o mistério. Lembra que eu acabei de ler? Eu estou falando rápido, desculpem, depois vocês vão ter que rever essa aula. Mas eu acabei de ler no capítulo 10, então se cumprirá o mistério que foi profetizado, o grande mistério, né? E então ele recebe o livro e recebe o mandato de anunciar para os povos. Então tinha um mistério oculto aqui, né? Eu vou dar um exemplo no Salmo 96, que a gente inclusive canta, né? O Salmo 96,
para mostrar para vocês como que João está fazendo uma releitura do Antigo Testamento para o Novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Olha o anjo proclamando o evangelho eterno. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Né? Temam a Deus e deem-lhe glória. Né? Isso sempre foi usado com ênfase para evangelizar o mundo. Sim, ele está anunciando o evangelho eterno. Né? Só que o Apocalipse vai mostrar que, apesar de tudo isso, a besta seduz, engana e oprime. Então, o reino da besta não é apenas um reino de amor. As nações que aderirem ao sistema não o fazem por amor ao monstro que os devora. Fazem por medo. Mas uma vez que essa tirania é quebrada, muitos povos preferirão viver em paz. E então se converterão ao novo reino, ao reino de Deus, que se expande por toda a terra. Né? Então, o anjo que anuncia e chama o povo para adorar a Deus. Mas no final do capítulo 14, a partir do versículo 14, então Apocalipse 14, ele fala de duas colheitas. E aqui vocês têm que prestar atenção, nós que não somos da roça, né, e que não sabemos a diferença. Ele fala de colheita de grãos, no capítulo 14, do versículo 14 ao 16, e no versículo 17 em diante ele fala da vindima da uva. Tá? Então aqui fica claro que, se você observar como se faz a colheita da terra, você tem grão e palha. Nós até estudamos um pouco sobre isso. E a colheita da uva, que está relacionada ao esmagar e ao escorrer o suco vermelho, fala do juízo da ira. Então, a colheita da terra é vista como uma chamada ao povo para aceitar o reino de Deus. Qual é o pano de fundo aqui? O pano de fundo é Daniel 7, né? Porque ele usa palavras de Daniel. Eis uma nuvem branca, está lá em Daniel. Sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Por que ele não fala aqui que é Jesus? Ele está usando exatamente a redação de Daniel, capítulo 7, dizendo que chegou a hora do juízo da besta, né, dos monstros que devoram a terra, e que ele vai passar a foice e colher. Ora, colher para jogar fora? Colher para queimar? Não, colher para trazer para si. Então aqui também teria uma outra dica da terra madura, a terra que dá frutos para o reino de Deus. Lá no Daniel fala assim: estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais terá fim. Então veja, no livro do Apocalipse não fica claro, mas João nos deu uma pista dizendo para nós: vá ler o intertexto, vá ler o texto de onde eu estou extraindo. E lá em Daniel, então, fica claro que ao fazer isso, ao ceifar a terra, Cristo receberá o domínio de povos, nações, homens, línguas e tal. Só uma, para não ficar confuso. Sim. Você está fazendo diferença entre as duas colheitas, é isso? Sim. Uma é a colheita de colher os frutos, a outra é de juízo de pisar a uva.
Exatamente. Ok. Exatamente. Tá. Uma fala de ira, né? Fala de ira, passou a foice e tal, e pisou e tal, e fala até de sangue aqui, né? É uma das páginas mais dramáticas, né, do Apocalipse. Bom, o que eu falei até agora? Falei daquela intervenção de Deus que provocará a queda do reino de Satã, e esse povo, uma vez livre, prestará culto a Deus, né? E falei também dessa evangelização aos povos que está implícita na ceifa se a gente ler o texto do Antigo Testamento, ok? Deixa eu fazer aqui uma pequena pontuação. Talvez ajude a entender o ponto aqui que eu estou colocando. Olha só. Nós vivemos hoje, de acordo com a tese que eu defendi nesse curso, com as teses, né, que foram defendidas, um pleno reino do dragão, um pleno reino da besta, em que a besta pisa, mata, rouba e esmaga quem ela quiser, onde ela quiser. Então, ao contrário do Tim LaHaye e do povo dispensacionalista que está esperando o Satã vir com a vacina da China, né? Nós estamos dizendo que a besta sempre tem um rosto, sempre tem um maquinário, sempre tem um sistema de morte em pleno vigor. Este sistema, ele é global, ele não permite exceção. Se um pequeno país da África, qualquer país da América Latina, se mover, pode ser uma Honduras, né? Pode ser a Guatemala, pode ser qualquer caquinho da América Latina, El Salvador, Nicarágua, Cuba, né? Qualquer paizinho que desalinhar desse domínio total será violentamente esmagado. Ora, esses povos servem esse sistema porque o amam? Porque odeiam a Deus? Não. Servem esse sistema porque só podem aderir a esse sistema. Porque se eles ousarem pisar fora do risco, eles serão esmagados. Vamos imaginar que esse sistema que nos oprime hoje, que toca a vida de cada cidadão do planeta, vamos supor que esse sistema seja totalmente destruído, eliminado, como se nunca tivesse existido. E no seu lugar os povos pudessem viver em paz. Quantas nações não diriam, é isso que nós sempre quisemos? Quantas tribos da terra, quantos povos da terra que foram colonizados violentamente, que foram obrigados a produzir para esse mercado babilônico, quantos povos não diriam, é isso que nós sonhávamos? As riquezas que vieram tomar de nós, nós agora as oferecemos. É o que nós lemos ali no capítulo 22. Eles trarão a sua glória e a sua honra. Eles trarão aquilo que Babilônia pilhava, tomava e matava. Agora eles falam, olha, nós temos aqui bastante, sei lá, coco. O coco aqui para nós é a nossa riqueza, é o pão da nossa terra. E nós queremos levar, né? Nós já fomos pastores na roça, né, amor? O que o povo traz para o médico da roça, para o pastor da roça, para o professor da roça? É um saco de milho, né? Um saco de arroz, é uma galinha, né? É uma bandeja de ovos, é uma carne. Saco de ervilha, né? Não foi? Ervilha não lembro. Lembro de arroz que eu paulistano, né? Tinha uma bicicleta pastoral, porque a igreja não tinha carro pastoral, tinha uma bicicleta pastoral. Eu, paulistano, tive que levar uma saca de arroz na garupa, numa máquina beneficiadora,
para depois receber de volta metade do saco, né? Da Fico saca decepcionado, com né? o grão, né? Então, eu fico imaginando aqui o que seria trazer a glória das nações, né? Pensando aqui nos povos pré-colombianos, que falavam, que povo idiota, né? Eles gostam dessas pedras aí, pode levar, né? Pode levar, nós não... Né? Bom, então, eu vejo aqui uma razoabilidade muito prática, de que o reino da besta, o reino do dragão, tem os opressores que estão embriagados de sangue, mas tem as vítimas. E essas vítimas não só não adoram a besta porque a amam, não é o reino do amor, é o reino da violência. O capítulo 13 fala assim, quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? Né? É mais ou menos aquele país que arvora para si mesmo, né? Vocês sabem de quem eu estou falando, não vou citar nomes para ser ético, né? Não vou dizer que se chama Estados Unidos da América, que patrulha o mundo inteiro e nos vende segurança contra ele mesmo, né? Um país miliciano, né? Que é dono da América Latina, protege a América Latina, né? Protege a América Latina de inimigos estrangeiros porque eles próprios são nossos inimigos. Eles... pela Europa e exatamente. Então, assim, na verdade, é como uma milícia que fala, não, aqui mandamos nós. Se entrar aqui, se roubar aqui, a gente mata. Né? É um estado mais ou menos miliciano. Se esse sistema for quebrado, eliminado, extinto, e uma nova terra surgir, com a sua nova Jerusalém surgir, será que muitos povos não dirão: finalmente estamos em casa? Finalmente poderemos viver em paz. Nós não queremos produzir toneladas e toneladas de agronegócio. Nós queremos viver em paz. Nós queremos paz para viver. Né? Então eu vejo aqui uma razoabilidade muito grande. Um último argumento, teria vários, mas eu não vou cansá-los. Um último argumento está no Apocalipse capítulo 15, que foi uma parte também que eu não estudei. Prestem muita atenção, eu vou ler. Capítulo 15, versículo 2, tá? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... A referência ao Antigo Testamento aqui é óbvia, né? É óbvia. Eles cantam o cântico de Moisés. O que João está dizendo aqui? Vai lá em Êxodo 15, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele não vai cantar aqui o hino de Moisés, mas ele vai dizer claramente de onde ele está tirando a sua referência, né? Lembra que é o mistério dos profetas que vai se cumprir? Moisés está descrito aqui, cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O Cordeiro aqui agora é o novo Moisés. Moisés não libertou o povo para a terra prometida? E no meio desse povo não subiram diversos povos mesclados? O que João está dizendo é que neste novo êxodo, que o Cordeiro tipifica, porque para sair do Egito também houve morte de Cordeiro, o Cordeiro Pascal. Esse novo Cordeiro abre também caminho e agora o povo aqui está sobre um mar. Olha aqui, eles estão em pé sobre um mar de vidro. Lá eles não passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Aqui eles estão em pé sobre o mar. O mar para eles não é mais uma ameaça, é em cima do mar que eles cantam. Agora preste atenção no que eles cantam. A gente até poderia cantar, né? É um cântico conhecido. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quais nações, meus irmãos?
Quem não temerá? É uma pergunta retórica. Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui João deixa muito claro que o escatom não terá apenas crentes e crentas vestidas de branco nas nuvens do céu azul, mas que o agir de Deus na história trará para ele as nações. E a pergunta aqui é: quem não temerá esse Deus? Quem não lhe dará glória? Porque ele é santo, porque os seus atos de justiça são aqueles que nós queríamos sempre, que a ONU nunca foi capaz de fazer, que a sociedade dos povos nunca, nossos governantes nunca foram capazes de fazer. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão. Com fundo musical ao vivo. E adorarão. Quem sabe faz ao vivo. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém. Olha só, meus irmãos, isso é retórico? Isso é retórico? Isso é o quê? A igreja não é chamada de nações. Isso é retórico? Isso é poesia? O que que é? Ou será que a turma do Tim LaHaye pensa que eles vão ser obrigados, o anjo vai dar uma paulada no joelho de cada um e cada um vai ser obrigado a se prostrar diante de Cristo antes de serem jogados no lago de fogo e enxofre? Filipenses capítulo 2, de novo. Por isso toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, quem são os donos dessas línguas que confessarão o nome do Senhor? Quem são os donos desses joelhos que se dobrarão diante dele porque o amarão? Vocês acham que são quem? Os demônios? O Satã? Ou Deus vai obrigar as nações, ele vai meter o cacete e fazer todo mundo se prostrar diante dele, como se fosse um grande ditador celestial, antes de varrê-las para o raio que o parta? Não! A Bíblia está repleta de referências dizendo: as nações virão, as nações aclamarão, as nações te amarão, ó Senhor. Bom, acho que dá para terminar por aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei um problema apresentado por João no fim da história, recusei a resposta fácil e segui com esse erudito Richard Bauckham os sinais que João teria plantado no livro para indicar aquela menção aos povos no final do livro. Se você disser, não fiquei convencido e tal, então o Richard Bauckham diria o seguinte: isso é porque você não fez ainda, mas pode vir a fazer, a tarefa de casa. É pegar cada menção que ele faz e ir com elas ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento fornece a luz necessária para você entender. Com essa explicação, eu vou ler aqui de novo. A Nova Jerusalém, então, não é uma cidade. É a reconciliação dos céus e da terra. As nações andarão mediante a sua luz. A luz da vida. A luz no seu sentido simbólico. A luz no sentido da plena ciência, do pleno saber. A luz da iluminação da vida. Os reis da terra não precisam ser reis déspotas, porque os reis déspotas já caíram fora. Eles eram aliados de Babilônia. Mas tem reis amigos, reis que são servos dos seus povos. Reis como a história tem tantos reis, né, que eram nobres e que servem o seu povo, que são verdadeiros pais para o seu povo.
trazem a glória, não tomam a glória, trazem a glória. Trazem sua glória, trazem sua honra. E depois recebem desta reconciliação a água da vida. Essa água da vida corre livremente, não é privatizada, não é desviada, não é entupida, não é poluída pelas elites, né? Ela é oferecida pelo próprio Deus aos povos, e ela flui e corre. E também tem aqui a árvore da vida, e até as folhas servem para a cura. Qual cura? Cura do seu desvio, cura da sua apostasia, cura da sua trevitude, né? Da sua escuridade, cura da sua sedução. Então haverá reconciliação de todos com o seu Criador. No capítulo 1, vou apenas dizer algo que eu aprendi esses dias, né? Você vê como a gente lê a Bíblia com os olhos, né? Uma outra pista, né? Não vou gastar mais tempo aqui, porque já estourei todo o tempo. Mas lá no capítulo 1 fala assim, que Cristo é o soberano dos reis da terra. E depois no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, fala assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E eu pensava, até Antonte eu pensava, que esse lamentar-se aqui é aquela coisa assim, ai, tamo ferrado. Ó o homem aí, matamos ele e olha ele aí. Até que o Richard Bolkham me deu aquela pequena cutucada e falou, cara, essa frase é do Antigo Testamento. Essa frase é de Zacarias. E esse lamento aqui que você está lendo como se fosse, ai, tamo ferrado, lá significa o seguinte, que burrada que nós fomos fazer. Como nós podemos ter trocado o reino de Cristo por essa monstruosidade que está aí, que nos matou, que acabou conosco, que pilhou nossas riquezas, que nos destruiu. Como nós podemos fazer isso? Então essa lamentação é também uma marca da conversão. Lá no finalzinho do livro ele fala de novo, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Se a gente pesquisar no Antigo Testamento, também essa referência, raiz de Davi e raiz e geração de Davi, tem que ser buscada no Antigo Testamento e lá vai mostrar a conversão dos povos a Yahvé. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz de saber. Nossa, só que tá bem feliz também. De saber. Um assunto novo, de repente no céu você poderia falar mais sobre ele. Talvez eu fale. Mas olha só o que eu fiz. Eu dei um olé em todo mundo, né? Como eu falei no início da aula. Eu deveria ter sido preparado uma aula assim meio revisão de cursinho, né? Revisão geral do curso, colocar os pingos nos is e tal, né? Mas como a escola é minha, né? Eu que faço o cardápio, né? Eu pensei, cara, até no último momento eu ainda vou botar pimenta nessa salada, que ainda cabe mais. E eu fiquei muito feliz de ter encontrado na palavra de Deus um mistério, né? Essa reconciliação, né? Essa reconciliação, que Deus olhará para os povos, que Deus terá misericórdia das vítimas da história, que Deus olhará para o sofrimento dos povos e que Deus os chamará, que Deus se revelará a eles e que eles serão curados, que eles serão, né, amados. Veja, aquela hora a Irene falou de evangelização. Não se trata nem tanto de evangelização e de missões modernas. Se trata do testemunho da igreja que segue o caminho do seu Senhor. Porque missões modernas podem se converter em colonialismo, em novo colonialismo. Vamos falar a verdade aqui, né? Dependendo de onde você vem, da sua cosmovisão, as missões modernas podem ser par e passo com
um novo colonialismo capitalista. Não há dúvida sobre isso, né? Já temos mais de 200 anos de missões modernas, já podemos fazer essa crítica. Não se trata aqui nem sequer apenas de evangelização e missões. Nada contra evangelização, nada contra missões. Muito pelo contrário, né? Correção de rumos e glória ao Cristo. Mas se trata de uma igreja fiel, que seguirá o caminho do seu Senhor até ao martírio, se for necessário. E a intervenção de Deus em favor destas vítimas mostrará para os demais povos que há uma saída que não é pela violência, é pela paz. Então você pode pegar todos aqueles textos de novos céus e nova terra, dos povos que transformam as suas armas em ferramentas, em paz e etc, e etc. E aí, meus irmãos, aí já fica assim muito nublado, eu já não consigo mais enxergar, mas eu fiquei muito animado de pensar que Deus curará os povos, que eles reaprenderão a ser gente, que a Babel lá do Gênesis nunca mais será erguida contra Deus. Porque a Jerusalém desceu e uniu tudo de novo, né? E aquele Deus que perguntava no Éden, homem, onde estás? Né? Essa pergunta nunca mais precisará ser feita, porque nós o veremos. Nós seremos irmãos, nós seremos uma só massa, né? Não haverá diferença entre povos. Os povos poderão ter sua cultura, não serão obrigados a vestir roupa norte-americana, não serão obrigados a cantar ao cordeiro em ritmo europeu, poderão batucar, poderão trazer toda a sua riqueza, toda a sua beleza ao cordeiro. Eu não li os comentários, né? Sim, pode ler tudo agora, porque eu já esgotei todo mundo. Então, o pessoal tá gostando da ideia. Embora eu acredito que precisa ser mais explanada, né? Sim. Porque é surpresa até pra mim. Eu fui maluco, né, de apresentar isso aqui, assim, na última Mas o aula. Alexandre diz assim, amigos, ouvir isso é tão lindo, tão sublime, tão divino, que não tem como conter a emoção. Amém. Essa visão maniqueísta a que estamos sujeitos a vida toda é tão antibíblica que quando vemos Exato. essa nova perspectiva, só resta chorar de alegria. Amém. E aí a Maravilha. Marlene respondeu para ele, exatamente assim que eu me sinto, meu coração tem sentido de alegria. Amém. Agora posso ter a teologia, a boa teologia para aquilo que no fundo do meu coração eu sempre quis, minha mente sempre pensou para aquilo de uma forma que sempre acreditei. Mas como não sou teóloga, claro que é teóloga. Olha que legal. Eu ficava solitária com minhas aspirações suspeitas, anseios profundos, tudo isso por falta da palavra perfeita. Obrigado, Alexandre, Marlene. sei exatamente como se sente. Você é teóloga, sim. Sim. E essa Estudou sua, com a gente. nossa colega de seminário teológico, essa sua inquietação diante das respostas fáceis é uma bênção de Deus, né? Nos obriga a pensar, né? Ajuda até a mim, né, pensar. Então eu também te agradeço pelo companheirismo, né, pela amizade, por ser tão humilde também, né, na sua busca pela verdade. E ela uma também inspiração para tinha nós. comentado de um fato do seminário, né? Ela disse, quando Davi falou, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, Pastor Vargas pregou uma vez no seminário que isso podia significar, segundo alguns teólogos, a ideia de muita gente se salvando e pouca gente se perdendo. Ele falou rápido e percebi que ninguém se importou. Inclusive teve gente que me falou, não é isso que significa. Mas eu fiquei muito feliz com a ideia na ocasião. Isso foi nos anos 80, nunca me esqueci. A memória fantástica da Marlene. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Lá no capítulo 11, quando eu falei que houve o terremoto e tal, tem uma sacada do João ali que ele fala assim, a 10ª parte da cidade ruiu e 7.000 pessoas morreram. Sim. Esses 7.000 está em contraste com o remanescente do Antigo Testamento, onde 7.000 foram salvos. Entendeu? Então aqui mostra a infinita misericórdia de Deus, que de tudo o que se destrói aqui, a grande misericórdia de Deus, 1/10 ruiu.
significa que 9/10 se salvam. É claro. Diz, as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus no céu. Então, o ato de justiça de Deus as liberta e converte. Né? É claro que eu não vou fazer aqui matemática, mas apenas uma proporção muito fácil, né? Até a Marlene, que não é matemática, né, Marlene? Que não gosta de matemática. Não gosta de matemática, igual a Irene, né? Poderia pensar, caramba, são 9/1, né? Então aqui tem uma inversão muito significativa, no sentido que agora é o remanescente que se perde por sua absoluta adesão ao mal. A sua irrecuperável adesão ao mal. Embora eu tenha apresentado, né, teorias no curso sobre o inferno que concebe o trato de Deus até mesmo com esses. E essas teorias estão aí em aberto. Né? Como Deus as redimirá, não tenho a menor ideia, mas a misericórdia de Deus capaz de ir ao ser humano e trazê-lo de volta. O Alexandre diz ainda, é interessante, o sistema do mal não quer paz, ele é bélico, beligerante. O sistema de Jesus é de paz, amor e fraternidade. Não tem como os dois sistemas conviverem de forma nenhuma. Exatamente. E parece que o sistema da guerra vai engolir completamente o povo da paz. E o que o Apocalipse está nos dizendo é o seguinte, fiquem firmes com o Cordeiro, porque é a paz que vencerá. O Celso diz assim, sinto um grande prazer em ouvir esse tipo de interpretação, relacionando texto, contexto e intertexto. Sempre achei que em alguns momentos eu era radical a ponto de ter de abandonar o cargo de professor da EBD por apresentar um ponto de vista divergente do Apocalipse inserido no modelo dominionista. Com 20 anos, nenhum pastor, presbítero e diácono admitiam... Sumiu meu texto, meu Deus, sumiu do nada, assim. Só um pouquinho, bem no meio. Eu acho legal, enquanto você acha, eu acho legal que vários de vocês, né, manifestam essa coisa assim, caramba, eu sempre pensei isso, eu sempre duvidei, eu nunca aceitei, né? E agora eu estou mostrando possibilidades, pelo menos, né, abertas, né? O Richard Dawkins não pretende, obviamente, fazer nenhum dogma, mas só o fato de abrir uma nova possibilidade de pensar. Né? Continuando, o Celso, vai lá. O Celso, com 20 anos, nenhum pastor, presbítero e diácono admitiam que eu conversasse com os jovens com os pés no chão, inclusive tentando dialogar com a teologia da libertação em nosso espaço latino-americano. Aí o Alexandre Klein se identificou e disse que eu me vejo muito em você, meu amigo. Em 1990... Eu chegava de Recife, cheio da teologia de libertação no coração, e o pastor não deixava sequer conversar com os membros da igreja. Vai contaminar, né? Ação. Eu entrava, sentava no último banco e saía antes de acabar o culto. Ou seja, cale-se. Ação intencional da nossa metrópole teológica, né? Essas teologias que procuravam responder respostas foram proibidas de se colocar à mesa. E houve intervenção direta dos Estados Unidos para barrar essas teologias, porque elas poderiam dialogar com o comunismo. Sim. E isso é um pecado imperdoável. E se você pensar que até hoje... Os cristãos apoiam um governo nefasto, perverso, com medo do comunismo. Com medo do comunismo. Não se pode nem falar em repartir a comida com o pobre. Ou seja, não se pode falar em reino de Deus. Se a gente ler agora, com isso que eu estou explicando, Mateus 25, quando vier o Cristo, né, o Rei na sua glória, separará as nações. Olha aí como fica claro agora. E como que ele julgará as nações? As nações solidárias, as nações vítimas, que têm fome, têm sede, falta água, falta comida, falta tudo, e aquelas que são solidárias, versus aquelas que são tirânicas. Porque ali fala de nações. Né? Então são sistemas que está falando ali, o sistema da Nova Jerusalém e o sistema babilônico. Né? E a igreja brasileira foi proibida de discutir o assunto, né? João Dias de Araújo, né? Que estou fazendo se sou cristão, né? Foi banido. Leia um livro lá, já falei dele aqui, né? Inquisição Sem Fogueira. Leia um livro, Inquisição Sem Fogueira, João Dias de Araújo. Leia um livro, Os Demônios Descem do Norte. Uma denúncia gravíssima contra essas missões que foram colonialistas. Se
você olhar bem, sempre foram houve colonialistas. censura na igreja, porque aqueles que são questionadores sempre sofrem e vão para o banco. Ah, claro. Então aí vocês aí falando, meu Deus, né? Eu sempre quis dizer isso e tal. Olha, veja, não é trocar um dogma por outro. É o direito de falar. É o direito de pensar. É o direito de buscar respostas que façam justiça ao Deus de Jesus, né? Mais alguma coisa? Eu tô falando de novo, tô empolgado também, daí fico pregando. A Bel diz assim, meu Deus, que saudade dos maninhos, queria reunir com vocês para cantar essa canção. Aí ela verdade. diz assim, que tal se a gente se reúne um fim de semana, não sei de onde ela é, para uma imersão, num lindo Mangalô, já tô viajando no paraíso. Legal, viu? Aí já se fala em paraíso, tá vendo? E o Celso diz, sem orquestra e vestes brancas, você acabou com o céu novamente. E a Bel ainda diz assim, o dragão brasileiro que devora a nossa terra está no palácio com sede de sangue. Exato. Tá aí, né? Tá aí. Os crentes não percebem isso, eles estão esperando. É melhor a liberdade ir e vir do que a vida. Eles acham que esse homem é um Messias, ungido de Deus. Deus levantou esse homem. Deus levantou esse homem. Né? E estão com medo do anticristo que vai surgir. Né? Quando João já falou, o espírito do anticristo já opera. Paulo fala, o mistério da iniquidade já opera. Então, nem fundamentalista esse povo consegue ser. Mas é diferente, porque esperar uma pessoa é diferente de você ver o sistema, né? Então, você sempre vai servir a esse sistema esperando a pessoa. Exatamente. E criticando as coisas ao seu redor, porque você espera uma pessoa, né? A Marlene diz assim, repitam comigo, a Nova Jerusalém não é uma cidade, é a reconciliação dos céus com a terra. Aleluia. Aí eu falei, imagina num culto mandar um pouco... Não, mas veja, parece engraçado. Mas eu falei para vocês, acho que foi no culto, no curso sobre inferno, né? A gente fala dessas coisas, nossas igrejas falam e tal. Só que essa porcaria chega ao Pentágono. Chega às instâncias de poder, né? E tá aí toda essa idolatria em torno da Jerusalém, lá, Jerusalém dos muçulmanos, dos judeus e dos crentes e dos pentecostais, entendeu? E de todo mundo, né? Então, assim, nós temos que entender isso. Sim. A Jerusalém da época de João era escombros. E não é desta Jerusalém que fala, né? Eu poderia chamar, eu coloquei uma frase no meu Facebook, né? Eu vi também a nova América Latina que desce do céu. Cara, isso enche meu coração de alegria, porque eu não tenho nada com Jerusalém. Jerusalém não significa nada para mim, é só uma cidade estranha, estrangeira. Né? Poderia ser uma Pretória, poderia ser lá, Amsterdã, sei lá, Madrid. O significado do reino de Deus. Mas a América Latina é minha terra. O que o reino de Deus tem para a América Latina? O que o reino de Deus tem para a América Latina? Entende? Os povos terão que subir para a Palestina? Não. O Cristo habitará conosco, com a sua cara de índio, sua cara de asteca, maia, inca, com a sua cara negra, com a sua cara asiática. Ele habitará conosco, isso é maravilhoso. O pessoal tá amando. Uma pergunta do Carlos Pereira. Ele diz, o mar de vidro tem a ver com o medo que eles tinham do mar e agora estão andando sobre ele? Tem essa ideia ali. Eu fiz aqui, depois eu vou compartilhar com vocês, uma série de pontos que ele coloca ali para nos levar ao Mar Vermelho. Você vai colocar nos comentários? Não, eu vou colocar aqui, eu tenho as anotações aqui. Nas anotações. O fato de eles estarem em pé em cima desse mar de vidro é significativo, porque venceram. Venceram. Quando você pensa na simbologia, daí cada coisa tem... E ali fala dos crentes, os crentes não vou usar a palavra crente porque é uma palavra contaminada, mas fala dos seguidores de Cristo que venceram a besta, que foram perdedores aqui, mas lá são vitoriosos. Olha a questão. Lá no Mar Vermelho, Deus mata os egípcios. Aqui no Mar de Vidro são o povo de Deus que morre, mas ao morrer vence e chama as nações. Então não tem esmagamento do inimigo. O inimigo é chamado à conversão. Olha que fantástico isso.
Né? Sim. Então, agora, é claro, haverá os inimigos de Deus, né? Que você pode fazer? Deus não vai quebrar o joelho de ninguém. Até né? o 22 fala, fora ficam os cães, Sim, os fora, exato. Esses que se tornam, como o Alexandre vão Klein dizer falou, não mesmo. eles amam a violência. Amam a violência, Olha, amam nosso o mal. país não tem sempre um grupo que ama a violência? Sim, Eles não podem viver sem armas. sim. Eles não podem viver com os instrumentos da morte. Né? Verdade. Eles esperam ir para o céu e lá não vai ter, né? E tal, mas aqui é o mundo. O Alexandre Klein, a Bíblia é reconciliação. Não faria o menor Exato. sentido enviar Jesus para que todos fossem arder no inferno. Exatamente. E a Fernanda Costa, exatamente isso que ia perguntar, Eliseu, porque essa história de conversão me faz torcer bem o nariz. Então, é bem essa questão. É bem essa questão. Eu entendo, Fernanda, o que você está colocando, porque as nossas missões e as nossas campanhas de evangelização, em grande parte, se tornaram religiosas e colonizadoras. Né? Tem um autor, eu não sei se eu vou dizer o nome certo dele agora, mas é Arturo Piedra. Arturo Piedra. Infelizmente, faleceu precocemente. Eu vou colocar aqui as referências para vocês. Ele faz essa crítica da evangelização da América Latina, que nós temos que encarar. Nós temos que encarar, não é tacar pedra em ninguém, né? Foram pessoas do seu tempo. O que nós não precisamos é ficar hoje repetindo erros históricos, erros do passado, né? Nós temos que ver os erros cometidos e expurgar esses erros, né? Então, você tem razão. Agora, não deixa de ser uma conversão à justiça. A questão é que nós fizemos do Evangelho de Jesus Cristo uma religião. E então converter-se significa vir para a minha igreja. Tanto que eu falei aqui numa aula, né, sobre o inferno, toda religião tem um inferno para colocar aqueles que não pensam como ela. Né? Exatamente. Para nós, por exemplo, os católicos vão para o inferno. Né? Para os católicos, nós que vamos para o inferno, para o purgatório, sei lá, cada um bota o seu inimigo no inferno. E eu falei no curso sobre o inferno, vamos dispensar o inferno e deixar Deus reconciliar os povos e dar nossa vida, se necessário for, para anunciar a reconciliação, como o Alexandre disse. Então, é mudar também a nossa visão de evangelho. Né? É libertar o evangelho da religiosidade. E dizer que dar pão ao pobre é evangelho. Que nós não estamos aqui para salvar almas imortais. Que nós estamos aqui para reconciliar o homem todo. Porque a Nova Jerusalém fala de água, fala de fruta. Só falar em alma já... Né? Então nós temos que deshelenizar, despaganizar a nossa visão de Deus. Né? E aqui foi um breve um exemplo. Né? E o fato de eu terminar o curso assim, nessa ebulição, fala um pouco da minha expectativa de que vocês tenham entendido o método, né? E leiam a Bíblia com essa inquietação. Leiam a Bíblia discutindo com Deus. Leiam a Bíblia debatendo com o texto. E dizendo, será que não tem uma resposta melhor? Será que eu não estou lendo esse texto com o óculos errado? Né? Por exemplo, eu li aquele texto ali, lamentarão sobre ele, como lamentação do cara que está indo para a cadeira elétrica, vai morrer. Eu não tinha ligado os pontos na minha mente, que é a lamentação do arrependimento. Mas está tão óbvio ali. Mas o meu óculos não me permitia ler. Descobri essa semana. Né? Então eu espero que essa minha inquietação, que vocês entenderam muito bem, e esse modo de ler a Bíblia seja levado aí para toda a leitura da Bíblia. Espero que vocês descubram muitas outras coisas, né? Muitas outras, e partilhem comigo também. Né? Aí a Uda diz assim, estou aqui imaginando sentada numa roda, batendo altos papos com Deus e com todos e todas onde quer que seja. Maravilha de aula. Amém. E aí o pessoal, vou ler uns comentários agradecendo as aulas aqui. Aí a Bel Rocha diz assim, aí vai meu uhu eterno. Ela foi engraçada. Legal. E a Lorena diz assim, nossa, me converti de novo. Voltei ao primeiro amor. Diz que nos ama, está apaixonada por nós, nos ama de todo o coração. Nós também, Fico Lorena. muito feliz. E quem falou do curso para Uda foi a Lorena, né? Legal, Eu descobri, legal. a Uda me falou. E a Uda está aqui dizendo...
curso libertador, minha gratidão Amém. e alegria. Aprendi Legal. neste curso que não aprendi ao longo dos meus 75 anos. Aleluia. Poxa vida. Aleluia. Fico E muito feliz. e a Lorena diz muito assim, meus feliz. pastores sempre disseram que eu dava trabalho demais. Imagina. Eu adoro quem dá trabalho para pastor, eu acho o máximo. Sim. Eu também fui assim, deu nisso. Eu também, meu Deus. Aí o Celso assim, irmão, quando for convidado para pregar em um culto, pegue todo mundo de surpresa. Não vai ter céu nem vestes brancas. Vai ter orquestras. Nossa, mas ninguém chamou eles para pregar, não, Ninguém Celso. chama, ninguém chama. Eles já sabem. Não, ninguém chama. Ele é um Muito- perigo. muito perigoso. Ele é mais perigoso do que vocês. O que mais? Bom, meus irmãos, muito obrigado. Obrigado por estarem aí, por me seguir, me o acompanharem nesse ano todo. Vamos caminhando para... Esse o curso foi encerramento. absolutamente libertador. Sinta-se realizado em seu Amém. propósito. Legal. Deixa eu botar de Acho novo que aqui a eu li música do Bom Milcar aqui. Gente, um Feliz Natal para todos. Deus abençoe todos vocês. Que Deus nos dê muita esperança, essa energia, né, que vocês estão sentindo se converta, se transforme em poder para resistir, em esperança pé no chão, né, e cura para todos nós e para as pessoas que convivem conosco, né? Então, assim nós nos despedimos. A Irene vem aqui junto comigo. Emocionada com os comentários. Muito obrigado, gente. Tchau para vocês. Foi muito bom ter você. Deixa eu tirar o braço daqui para poder apagar. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Forte abraço para Quando que a gente todos. volta? Voltamos assim que eu decidir. Em janeiro, avisa vocês, tá bom? eu vou fazer um pequeno curso sobre o céu, daí a gente vai conversando. Grande abraço, curtam, compartilhem, divulguem. Deus abençoe. Fiquem na Nova Jerusalém. Tchau, tchau.